Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo da CPFL Energia. Pessoal, a CPFL tem um potencial de pagar acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E não somente isso, a ação teria um potencial de valorização significativo olhando para o médio a longo prazo. E aí, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou revelar um segredo que o mercado não quer que você saiba sobre as ações da CPFL, que já sobem mais de 68% em apenas um ano. Será que essa alta pode continuar se estendendo? Os dividendos podem ser bem interessantes? Vamos falar sobre tudo isso aqui neste vídeo. Mas antes de falarmos sobre essa ação, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo a CPFL Energia na carteira de ações do canal, tá? Eu possuo de energia nenhuma, tá? A única ação que eu tenho aqui indiretamente no setor de energia é a Petrobras, que acaba atuando um pouco aí nesse setor. Mas energia pura mesmo, seja transmissão, distribuição, geração, eu não tenho nenhuma aqui na carteira por enquanto. Eu acho que o setor de energia para mim não está tão barato, com exceção de algumas, tá? Que eu sigo de olho, mas eu acho que, querendo ou não, a minha carteira já está bem diversificada. Por isso que eu não coloquei outras ações aqui nesta carteira. Essa é a minha opinião, claro, né? Indo aqui para de fato o que interessa nesse vídeo, pessoal, a CPFL, o que é a empresa? Antes da gente tratar sobre dividendos, projeções, né, potencial de rentabilidade, a gente observa que nos últimos 10 anos a CPFL, ela trouxe um retorno de 492%. Isso aqui é um excelente retorno. Se a gente colocar, né, na calculadora isso aqui de taxa anual composta, 500%, vamos arredondar, supondo que você reinvestiu o dividendo a bons preços, você conseguiu 19,6% ao ano de rentabilidade, uma rentabilidade muito satisfatória. E já descontando a inflação, você conseguiu mais de 15% ao ano com tranquilidade. A CPFL, pessoal, no caso ela é uma empresa de energia, portanto ela é líder na parte de distribuição de energia. Pablo, o que é distribuição? No setor de energia elétrica, a gente tem 3 subsegmentos: geração, transmissão e distribuição. Os mais cíclicos tendem a ser distribuição e geração. Porém, pessoal, a CPFL, desde que quando a State Grid, né, uma controladora chinesa, adquiriu o controle da CPFL, aparentemente a empresa tem ido só para cima, tá? Então a gente observa que a gestão tem feito um excelente trabalho. Perceba que de 2009 para 2025 o lucro saltou na faixa de 425 milhões para essa faixa de 5,7 bilhões, tá? Um crescimento, se a gente colocar aqui, ó, 7.750 dividido por 453, atirando aqui um pouco dos zeros, a gente observa que a CPFL em 10 anos teve um crescimento de 1.169%. Na verdade foi mais que 10 anos, né? Se a gente colocar aqui desde 2009 até 2025, foram 15 anos no tempo, ou seja, arredondando 16 anos no tempo. Em 16 anos você ter 1.169% de crescimento no lucro, isso dá uma taxa de crescimento 1.169% num período de 16 anos. A empresa cresceu 17,21% ao ano no lucro. É uma empresa de muita qualidade, tá, pessoal? Ainda mais no setor de distribuição, que é um setor extremamente difícil de conseguir uma consistência. Veja, por exemplo, a CEMIG, que cresceu seu status? Cresceu, porém com uma ciclicidade muito mais elevada. Até por isso que o mercado, ele paga múltiplos mais elevados na CPFL. Perceba que ela negocia um PL de 10,8. Mas qual que seria o PL projetivo? A gente sabe que a empresa cresce essa taxa de 17%. Vamos ser conservadores. Vamos supor que para o ano que vem
o lucro líquido da CPFL cresça a uma taxa de 10% somente para o próximo ano, mas como a gente vai ter queda na Selic, isso tende a beneficiar as distribuidoras porque tem aí, consequentemente, um resultado financeiro mais tranquilizado, uma dívida líquida. Isso propicia ela crescer com capital de terceiro a um nível mais elevado. Outro ponto que eu até não citei é que a dívida líquida da CPFL é muito controlada. Perceba que é uma dívida de 1,7 vezes, tá? 1 ano e 7 meses ela quita toda a dívida dela. Indicador de rentabilidade ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, é na faixa de 24%, é muito alto. E perceba que o ROIC é de 16,5%. Então se a gente coloca aqui, ó, 1 menos payout, qual que é o payout médio da CPFL? A gente tem que pegar o payout médio, não o que a empresa está pagando agora. Payout médio da CPFL é de 60%, tá? E a outra parte, no caso de crescimento de resultados, ela cresce a uma taxa de 17% ao ano. Então a gente tem um crescimento embutido no preço da ação, ou seja, né, no lucro da empresa de 7% ao ano, arredondando. Supondo que ela pague um dividendo minimamente razoável, na faixa aqui, ó, de 7 a 8%, você tem na empresa 14%. Somado ao reinvestimento de provento, você pode conseguir 17% ao ano nos preços atuais. Então perceba que para o longuíssimo prazo pode ser sim uma ação muito vencedora. Vamos supor quanto no curto prazo ela estaria sendo cotada. Já sabemos que a longo prazo parece ser uma boa decisão. Mas será que esse é o melhor momento de comprar a CPFL? Bom, pegando esse crescimento provável de 5,75 bi, não espere múltiplos tão baixos em CPFL, tá, pessoal? Por ser uma empresa de muita qualidade, consequentemente o mercado não vai pagar múltiplos tão baixos. Temos aqui 6,3 bi de lucro para o próximo ano. Qual que seria o PL projetivo da CPFL? Se a gente pegar o valor de mercado e dividir por um lucro projetivo de 6,5, temos um PL de 8,9 vezes. Então perceba que não é caro, supondo que esse crescimento, obviamente, venha a acontecer, tá? E nem 10 vezes lucro, na minha opinião, é claro, pessoal, porque, ó, se a gente pegar aqui, ó, a média de CPFL é 13 a 14, fica em linha com o Ibovespa. Então perceba que, para a CPFL atingir a sua média histórica, ela ainda teria um potencial de valorização nas ações de 29,6%. Não é caro, tá? E num mercado de alta, quando a bolsa fica excessivamente cara, a gente percebe que os múltiplos da empresa negociam a um patamar mais elevado, na faixa de 18 a 19 vezes lucro, tá? Isso traria um potencial de valorização na ação, considerando 90% de potencial de alta. E o dividendo, perceba que ela contemplando esses 60% a 70% do lucro, se a gente utilizar o inverso do preço-lucro e colocar aqui, ó, no caso um dividendo na faixa de 70%, você poderia ter com CPFL 7% ao ano de proventos, tá? Nossa, Pablo, por que então você acha que tem esse potencial gigantesco de R$10 por ação? Olha a mágica aqui. Quando a gente perpetua esse dividendo para o longuíssimo prazo, se eu pegar aqui, ó, este lucro, né, de 6,75 bi e colocar esse payout de 70% e dividir pela base acionária da empresa, que é de 1,15 bilhões. Temos um provento de R$4 por ação, tá? Supondo que a CPFL pague R$3,50, eu não tô sendo nem tão otimista aqui, e eu coloco para os próximos 5 anos, então olha só, R$17,50 por cada ação. Se eu dividir isso aqui por R$51, temos um provento na faixa de 34,3%. Só com dividendo e CPFL, você já consegue ter 34%. E fora aí, esse potencial de apreciação nos preços das ações, tá? Fora a qualidade, né, pessoal? Que é um negócio que você não vai ter tanta oscilação e ainda consegue crescer a uma taxa bastante sustentável. Ela tem uma altíssima margem líquida para o setor de distribuição de energia, que já costuma ter uma margem um pouco mais comprimida por conta da ciclicidade das distribuidoras. E você tem aqui a questão do preço justo. Se eu colocar pelo próprio preço justo do Graham, supondo um LPA, né, pegando esse lucro líquido aqui, ó, de 5,7 bilhões, temos um LPA na faixa de aqui, né, de 4,95, perdão. Colocando 22,5 vezes 4,95 e vezes aqui, ó, este VPA de 19,67, temos um preço justo nas ações de R$46, tá? Então perceba que, pela lógica do Graham, eu fiz propositalmente isso, pessoal. Peguei aí vocês numa pegadinha, tá? Para CPFL, empresas de altíssima qualidade, a gente não olha para Graham. Nossa, Pablo, como assim? Você tá de sacanagem? Eu sei que vocês devem estar muito bravos comigo, mas a gente costuma olhar para um outro indicador, chamado, tá, o valor intrínseco do Buffett, tá?
A lógica do Graham, ela funciona muito mais para empresas cíclicas, como Semig, Banco do Brasil, Petrobras. Para empresas como Itaú, CPFL, Odontoprev, que tem uma receita mais inelástica no longo prazo, a gente observa por outro indicador, que é chamado de valor intrínseco. Como que é esse indicador? O Buffett usava 12% ao ano de taxa de crescimento. O que a gente vai fazer com o CPFL? Vamos colocar 12%. Quanto que ela cresce na média? 7% ao ano? Então seria 5. Memorize muito bem esse numerador 5, tá? 4,95 dividido por 0,05, preço justo da ação de R$ 99. Agora sim a gente chegou a um múltiplo mais justo para a qualidade da CPFL, tá? Se eu dividir isso aqui por 51, temos um potencial de alta nas ações de 94,11%. Então perceba que eu peguei vocês numa pegadinha, tá? Pessoal, lembre-se sempre, a gente nunca se usa Graham para empresas que não são cíclicas. Empresas que são consistentes e crescentes, mesmo que ela cresça a uma linearidade menos elevada, por exemplo, uma Sanepar, uma CPFL, um Itaú, a gente não vai usar o Graham, a gente só vai usar o Graham em empresas com demandas inconstantes, tá? É assim que funciona nesses tipos de empresa. A gente observa aqui uma alta de mais de 90% na ação, somado a esse dividendo interessante, parece ser sim uma boa oportunidade. Então não se confunda, pessoal, não esperem pagar tão barato, a não ser, claro, que a gente tem um crash na bolsa, né? Teve ali a pandemia, perceba que a CPFL, no caso aqui no ano de 2020, desabou, caiu dos seus R$22 para 14. Aqui foi um momento de oportunidade para comprar, mas lembrando que nada se trata de recomendação. Desde aqui, CPFL se valorizou mais de 100%, dobrando na cotação e ainda pagou dividendos bem expressivos no caminho, tá? Então, acho que hoje é uma oportunidade, pode trazer uma rentabilidade bem expressiva e detalhe, pessoal, uma rentabilidade que tende a ser menor. Claro que uma Semig tende a trazer muito mais, de 21% a 22% ao ano, CPFL vai trazer 16% a 15% a 17%, porém com tranquilidade, você não vai ter essa dor de cabeça da empresa ficar desabando lucro toda hora, ter essa questão aí de interferência, tá? Então, é uma questão que você precisa colocar na ponta do lápis. E certeza que se eu não estivesse focando no setor bancário, CPFL seria uma das ações que eu colocaria aqui na carteira do canal, olhando para médio e longo prazo. A ciclicidade dessa empresa acaba sendo muito menor do que a dos seus concorrentes. Você compara ali com uma Semig, por exemplo, a Semig tem uma oscilação bem maior. Porém, entretanto, contudo, a Semig trouxe uma rentabilidade mais elevada do que a CPFL. Vocês estão vendo como é o mercado de ações? Não é só qualidade, pessoal. Infelizmente não funciona assim. Quando a gente pega pro longo prazo, a Semig sendo mais cíclica, tá? Tendo aí uma dor de cabeça muito mais elevada para o acionista, a gente vê que a empresa trouxe um retorno de 700%, ou seja, o dobro do que o da CPFL Energia. E colocando aqui, ó, 700% de retorno numa lupa do mesmo período, tá? Eu vou colocar 10 anos. Nossa, para cima de 10 anos, então, o Semig deu ainda mais. Ela deu 23% ao ano de rentabilidade, muito mais que a CPFL. Mas aí, meu amigo, a dor de cabeça vai ser mais elevada. Olha a oscilação que a Semig tem na cotação, tá? Alguns momentos ela cai aqui, ó, 60%, depois sobe, depois desaba 60% de novo. Ela não sobe em linha reta, tá? Ela sobe com grandes montanhas-russas. Então, assim, saibam de que é uma empresa mais cíclica. Não é para todo investidor, é para o investidor que aguenta suportar a volatilidade do mercado. Se você não aguenta isso, é melhor você focar mais em CPFL, que acaba sendo mais consistente. Então, hoje, no cenário atual, eu acho que sim, tem uma boa oportunidade de crescimento vislumbrando o médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda, não faço a mínima ideia de analisar indicadores, valuation, é uma dor de cabeça do caramba fazer isso, essa que é a verdade, tá? Será que você tem alguma coisa que facilite meu dia a dia, traga um potencial de rentabilidade mais elevado sem eu incumbir em tantos riscos? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada.
A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem, tá? Se vocês têm CPFL ou CEMIG, em particular, não tenho nenhuma das duas na carteira do canal. Portanto, eu fico de olho no setor de energia. Caso uma oportunidade venha aparecer, eu poderia colocar sim uma dessas na carteira, tá? Por agora eu tô focando mais no setor bancário, setor de seguros e setor de commodities, na parte de petróleo e mineração. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!